Bom, França, eu sou atualmente um professor universitário da Universidade Federal de Alagoas, mas a minha trajetória, tanto dentro do campo da educação, quanto a minha biografia política, elas não se iniciaram agora, elas têm já quase 20 anos de história. Eu iniciei no movimento estudantil secundarista, em 1992, participando daquelas atividades que levaram o então presidente Fernando Collor a ser impeachmentado, nas ruas do estado de Alagoas, junto com boa parte dos alagoanos. A gente sempre esteve à frente das manifestações que de alguma forma a sociedade abraçou, tanto a juventude como os trabalhadores, as mulheres e os homens que querem fazer um Alagoas diferente. Eu sempre estive junto dessa luta. Tive como referência a minha mãe, que foi uma lutadora, uma estudante de História e de Direito da Universidade Federal de Alagoas, que eu tive o prazer de conviver até 93 e que acompanhei até a universidade várias vezes, e me apaixonei por esse ambiente da educação e, consequentemente, terminados meus estudos normais, regulares, eu fiz vestibular para História, sou formado em História, professor de História, tenho um mestrado em Educação e estou concluindo o doutorado em Linguística, Letras e Linguísticas. Dentro da universidade, eu tive o prazer de fazer parte do Centro Acadêmico de História durante todos os anos que fui representante do curso, e fui secretário-geral do DCE da UFAL, na gestão 2002. A minha vida dentro da luta política em Alagoas é marcada por situações muito significativas, né? A gente teve até 1997 uma situação extremamente grave do Estado, e que a gente conseguiu fazer mobilizações importantes, que também levou ao fim de um governo, que foi o governo Suragi, que deixou marcas muito desgastadas para a história do nosso povo. E dentro da Universidade Federal, dentro do campo acadêmico, eu me dediquei aos estudos da reforma universitária, porque, como você sabe, como uma pessoa atualizada que existe todo um processo do sucateamento do ensino público em todas as esferas. Na esfera da Universidade Pública Federal, isso ocorre com maior intensidade. A tentativa de cada vez mais tornar a universidade sucateada e abrir espaços apenas para o setor privado, que é um problema muito sério. Inclusive, eu queria lhe presentear, isso aqui é a minha dissertação de mestrado, a reforma da universidade no Brasil, um discurso revelador, é um apanhado sobre os projetos de reforma da universidade desenvolvidos e levados a cabo pelo atual governo Lula. E existe uma série de questões que a gente se contrapõe à tese do governo, porque o governo atual ele tem uma postura que tenta fazer valer um discurso de confundir a sociedade. Veja. Mas não está bom, não? No seu modo de ver, o Brasil não melhorou? Tem uma matéria hoje aí dizendo que a classe D está consumindo mais do que a classe B no Brasil. Não está bom, não, esse governo? Existem várias questões que a gente pode discutir aqui, por vários aspectos, né? Existem pontos que, inegavelmente, são pontos que destoam bastante do que foi o governo Fernando Henrique Cardoso, o governo do PSDB. Há uma diferença grande, uma diferença significativa em alguns pontos chaves da política econômica, inclusive. Agora, do ponto de vista geral, as políticas que são destinadas aos espaços públicos, principalmente a educação, não há grandes diferenças. A gente sente, inclusive, um processo muito grande, para você ter uma ideia, o ProUni, né? O REUNI, uma série de políticas públicas do governo voltadas para a educação pública, que na verdade servem muito mais a intensificar as políticas que atendam aos interesses dos grupos corporativos das instituições privadas de ensino. Então é muito questionável. A gente não pode colocar um sinal de igual entre Fernando Henrique e Luiz Inácio Lula da Silva. Até do ponto de vista biográfico, a história dos dois tem diferenças significativas, mas do ponto de vista político, do ponto de vista de levar um processo de desenvolvimento da sociedade brasileira, há, na verdade, alguns pontos que são extremamente correlatos, que se assemelham. Eu poderia dizer a você
que dentro da educação pública o cenário é extremamente complicado. Se a gente for levar em consideração uma das questões que eu acho que é a que mais aflige a sociedade, que é a questão da segurança, eu tenho cuidado de acompanhar alguns articulistas, além de te ouvir sempre que possível. Eu acompanho Lula Vilar, Odilon Rios, o Davi Soares, esse pessoal todo que trabalha nos principais sites daqui de Alagoas. Quando eu entro no computador de manhã para fazer uma leitura prévia, para fazer um balanço, me atualizar, para quase que melo minhas mãos de sangue. Só tem sangue. Só corpo, são pessoas, professor morto, estudante, crianças. Mas você não acha que a base disso são as drogas? Eu acho que a base disso, anterior às drogas, é um problema social. Eu acho que é inegavelmente uma criança que não tem acesso à educação, uma criança que não tem acesso à cultura, uma criança que não tem acesso a boas condições alimentares, ela necessariamente não tem como se desenvolver a ponto de ter princípios que destoam da proximidade com as drogas. Aí ficam à mercê. Aí uma vez... situação, aí passam a ser aviões, né? Com certeza. Aí uma vez dentro do cenário das drogas, você está entregue a um produto químico que mexe com todas as suas possibilidades. Na sua concepção, o governo teria dinheiro para investir nesse setor, para minimizar, para não, a gente não pode ser tolo de achar que vai erradicar do dia para a noite. Isso é um processo. Mas para começar a tirar esse pessoal dessa situação. Dinheiro tem, né? A gente acompanhou aqui a entrevista do nosso candidato a governo, Mário Agra, e ele deixou claro que existe aqui um montante que a gente não sabe ao certo qual é, porque existe todo um debate que vem sendo feito pelos setores que trabalham com a questão econômica e que está sendo apurado, e que a primeira coisa que ele faria era a auditoria para garantir que os cofres públicos voltassem a ter recursos para serem investidos, porque a gente não sabe exatamente onde é destinado determinadas quantias de dinheiro. Mas algumas questões que são importantes a gente avaliar. O gabinete civil do governador tem praticamente 600 homens trabalhando, e você veja, ele tem um montante de dinheiro destinado a esse gabinete na esfera dos milhões de reais, enquanto que a tal Secretaria da Paz recebe pouco menos de 500 mil reais mês. É dizer, como é que você cria uma Secretaria da Paz para fazer lobby de que está cuidando dos problemas relacionados à segurança e ao número de assassinatos, que nunca se viu tanto assassinato no nosso estado? Eu acho que é um absurdo, uma temeridade. Eu acho que ninguém hoje sai de casa para trabalhar e fica nesse trânsito infernal de quase 40, 50, uma hora congestionado nas principais vias do estado e sem deixar de pensar qual é a realidade da criminalidade local. E isso, a meu ver, é um tripé, né? Poder público, falta de condições sociais mínimas, e aí o diálogo com esse setor do narcotráfico, das drogas, que gera necessariamente um problema social de cunho muito elevado, e que a gente precisaria, obviamente, de investimento muito grande. A gente vive numa sociedade onde as nossas escolas, né, o estado de Alagoas, as nossas escolas vira e mexe entram em greve. Os nossos professores são muito mal remunerados. As nossas crianças não têm a segurança de que vão para a escola, vão receber a sua merenda escolar, vão receber um ensino de qualidade, vão receber um processo educativo que farão com que elas entendam que sociedade elas vivem e qual a sociedade que elas vão poder construir no futuro. E que a gente quer. Agora me diga uma coisa, o que você acha desse excessivo número de greves? Porque a greve é um instrumento legal, normal, mas quando tem greve demais, ela não perde a força, não? Eu acho que sim. Acho que greve é um instrumento legítimo da classe trabalhadora, que deve ser feito nos momentos onde se esgotam todas as possibilidades. Porque, no meu modo de ver, quando você está no excesso de greve, ela perde o encanto, não tem mais força. Toda semana tem uma greve. Eu acho que ninguém quer greve, né? Principalmente os trabalhadores. Os trabalhadores, eles querem trabalhar, colocar toda a sua capacidade profissional e técnica à disposição da sociedade. Agora, não dá para trabalhar com salários que são
na verdade, vexatórios, né? Que você mal pode pagar as suas despesas. Isso é verdade. Para sobreviver. Qual é a sua visão? Você acha que melhorando o salário melhora a qualidade do ensino? Ajuda bastante. Porque, veja bem, hoje o ensino, além da gente formar as pessoas dentro dos cursos de licenciaturas das universidades, você pode fazer um trabalho de qualificação permanente. Quando você tem um profissional que tem recursos, que pode garantir uma vida digna para ele, ele vai também fazer um conjunto de ações que vai fazer com que ele fique se desenvolvendo cada dia mais. Ele vai poder ir mais vezes ao cinema, ele vai poder ir mais vezes em teatro, ele vai poder fazer cursos de especialização e por aí, obviamente, ele vai se qualificando cada vez mais. Revistas importantes. Exatamente. Vai ser um consumidor de cultura, né? Porque você tendo condição de viajar, de ler, de se aprofundar nos seus conhecimentos, você fica uma pessoa mais gabaritada, né? Como se diz. Mas me diga uma coisa, você está falando aqui no seu livro, Alexandre Fleming Vasques Bastos. Exato. Reforma neoliberal da Universidade do Brasil. Eu confesso a vocês a minha ignorância. Eu não entendo, porque tem gente que fala neoliberal por entender mesmo do assunto. E tem gente que fala neoliberal só porque é moda. É bonito falar. Um dia eu perguntei a um colega, o que é neoliberal? O cara não soube explicar. Não, porque está na televisão, tá no... Então ele pegou aquilo, como discurso, todo mundo fala neoliberal, política. O que é neoliberal? A reforma neoliberal do Brasil. Agora, vou perguntar a uma pessoa que é do ramo, que entende, que é um doutor em linguística e história, enfim, em sociologia, porque o homem tem que estudar tudo, um pouco de tudo. Que se você não chega a um patamar que chegou aqui o Alexandre Fleming, apenas na superfície, você é uma pessoa muito aprofundada. Reforma neoliberal, o que seria? Bom, França, tentando ser o mais claro possível e para deixar a sociedade, foi bom você me fazer essa pergunta, porque, veja bem, sendo didático, você tem um Estado e o Estado ele pode ser um Estado que intervenha na sociedade diretamente, ou ele pode ser um Estado que minimize as suas ações dentro de diversos campos e deixe à disposição do mercado. Para você ter uma ideia, vamos imaginar o mercado como um polvo, certo? Que tem diversos tentáculos. O tentáculo da saúde, o tentáculo da educação, o tentáculo da segurança pública. E o projeto neoliberal é um projeto que tenta minimizar ou atrofiar esses tentáculos. Esses tentáculos da saúde, da educação, da segurança pública nos últimos anos, eles estão sendo atrofiados e muitas vezes mutilados. Então o Estado vai perdendo o poder. Antigamente você tinha a saúde pública totalmente voltada e garantida pelo Estado. Hoje em dia, praticamente, se você não tiver um plano de saúde, você não tem como receber saúde. E por que isso aconteceu? Porque o Estado deixou de cumprir o seu papel, deixou de agir como um tentáculo social no viés da saúde, e isso também está acontecendo de forma bem visível em relação à educação. Então, quando você retira das mãos do Estado a responsabilidade de você fazer todo o atendimento social para essas diversas áreas, a gente costuma chamar, em poucas palavras, de que você está voltando a uma prática Por que isso? Porque no final dos anos 80 e início dos anos 90, se identificou que determinados nichos que eram ocupados pelo mercado podem ser transformados em mercadoria. Então, entre o Estado ser o responsável para aplicar em saúde, educação, garantir esses serviços à sociedade, ele abriu mão para que o mercado o fizesse. Então a saúde foi transformada numa mercadoria. Hoje em dia, você paga para ter saúde. E olhe lá, porque mesmo nos hospitais privados do Estado, você tem filas que se assemelham a do SUS. Mesmo pagando, tem plano de saúde aí que você tá, é o SUS melhorado?